Ricardo Vilches chega aqui no estúdio pra gente poder tirar uma dúvida. Vem cá, Vilches, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, seu Alegria te receber de aqui. casa. É pra tirar uma dúvida que tá na cabeça de quase todo mundo. Como era o funcionamento da fábrica de explosivos em 4 barras, a antiga Britanite? Ela hoje faz parte de uma multinacional chilena. E eu quero saber, as pessoas querem saber esse local exato onde aconteceu a explosão, como era a rotina da produção. Você foi descobrir tudo isso. Boa tarde, pessoal de casa também. Essa é uma informação que é nova para nós, repórteres que estamos cobrindo esse noticiário, e é uma informação nova também para os policiais da científica, para os policiais civis, para o Corpo de Bombeiros. Nós estamos falando de um evento que vitimou 9 pessoas e deixou outras 7 feridas, que pela primeira vez as autoridades do Paraná estão lidando. Então, assim, tem muito detalhe a respeito dessa investigação policial, que tem policiais, autoridades descobrindo agora, estudando agora, como responder a pergunta que está na cabeça de todo mundo. O que é que provocou essa explosão? Então, para chegar à tentativa de resposta para essa pergunta, os policiais nesse momento estão tentando entender o quê? Que espaço era esse que acabou explodindo? Quantas pessoas trabalhavam lá? O que elas faziam lá? Bom, o primeiro passo foi dado, Furlan. Ontem, 3 testemunhas foram ouvidas pela Polícia Civil. Interrogatório, depoimento. São aquelas testemunhas que saíram momentos antes da explosão. E esses momentos que antecederam a explosão, eles falaram com a Polícia Civil, prestaram esse depoimento. E nesse depoimento também eles detalharam o que é o local, o que é o espaço, que tipo de explosivo era feito lá, como que é, qual é a cara desse explosivo. E aí, Furlan, nós preparamos uma reportagem com uma agilidade tremenda. O pessoal da arte lá, o Marlos, o Daniel, também o Jamil na edição. E a gente vai conseguir colocar esse material agora no ar. Jamir na edição. Então eu falei Jamil? É Jamir. Vai na edição. Então vamos assistir, porque isso aqui que o Vilches traz pra gente vai responder muitas perguntas que certamente você também tem como dúvida. A Enex do Brasil chegou para valer em 4 barras em 2015. Foi quando a antiga Britanite foi adquirida integralmente pela multinacional chilena. A Britanite, sim, todo mundo já tinha ouvido falar. A fábrica de 4 barras é antiga, foi construída em 1974. Mas antes disso, a Britanite já estava em Curitiba, no Tatuquara. O ano era 1961. Como Enex, a fabricante de explosivos está no mundo todo, dos Estados Unidos à China, da Bolívia ao Senegal. A fábrica de 4 barras ocupa uma área às margens da BR-116, na divisa com Colombo, sentido São Paulo. A entrada principal é a que fica de frente para a rodovia. O local da explosão fica próximo daqui. Era o Armazém 44, um barracão de aproximadamente 200 metros quadrados. No local, os booster eram fabricados. Booster é considerado um explosivo pequeno, usado na construção civil. Serve para explosões controladas, normalmente a de quebra de rochas. Essas imagens foram obtidas com a própria fabricante. A sala que explodiu tinha 2 pavimentos. Um subterrâneo, onde ficava armazenada a matéria-prima para o explosivo, principalmente TNT, um material sólido. Na parte térrea, haviam 2 setores na mesma sala. À esquerda, onde ficavam os 4 reatores, ou tonéis de mistura. À direita, os resfriadores, ou piscinas. Em cada reator, 2 pessoas atuavam, faziam as misturas manualmente. Um produto líquido ficava armazenado numa espécie de pote, com 50 ml de explosivo, é um copinho de café. Depois de pronta, essa mistura ia para a piscina, cheia d'água. Outros 2 funcionários atuavam no controle de temperatura do material. Depois disso, o booster estava praticamente pronto para ser embalado, na forma comercial. Todas as pessoas que trabalhavam aqui usavam equipamentos de segurança obrigatórios, inclusive óculos, capacete e dois pares de luva. Os EPIs eram vestidos longe da sala que explodiu, no lugar onde os funcionários eram obrigados a passar por um controlador de estática,
um equipamento que serve para reduzir a eletricidade das pessoas. Só depois que tomavam um ônibus para chegar no Armazém 44. Na única entrevista que deu, o representante da INEX deu mais detalhes. Esse é um explosivo potencializador de outro explosivo. Então você imagina que numa mina, né, de 15 metros, 12 metros, você coloca esse iniciador no fundo, né, e aí depois você cobre e recobre com emulsão, por exemplo, ou um outro explosivo a granel. Então ele vai iniciar tudo o outro explosivo. É um invase, é um produto que ele é aquecido e ele é envasado, e aí ele forma um invólucro de plástico, dentro de um invólucro de plástico. E aí depois ele é embalado. Nem os bombeiros, nem a polícia científica conseguiram dimensionar a força da explosão. Por causa desse tipo de risco, a fábrica é obrigada a adotar medidas de contenção. Parte dos armazéns fica no subsolo, debaixo da terra. Um é distante do outro, para evitar a propagação dos estragos. Um acidente aéreo, por exemplo, tem o avião tem uma caixa preta. Numa empresa de explosivos, tem algum tipo de backup que possa auxiliar numa investigação desse porte? Não tem. O que a gente tem são câmeras, mas as câmeras também sofreram impactos, né, danos, então a gente não consegue ver as imagens do momento exato infelizmente, da detonação. Impressionante como as coisas funcionam e a gente não sabe como é. E estamos aprendendo. Eu falo eu com as fontes da Polícia Civil e Polícia Científica e os próprios policiais. Tudo isso é novidade para muita gente que está trabalhando com isso. Bom, para pegar a deixa do nosso entrevistado, que foi sobre câmeras. Vamos deixar bem claro aqui as informações relacionadas às câmeras de segurança. As câmeras captaram absolutamente tudo o que aconteceu até as 5 horas e 56 minutos, que foi quando aconteceu a explosão. E aí eu perguntei, Furlan, para uma pessoa que está assistindo essas imagens. Nem todas foram vistas ainda. São aproximadamente 30 horas de gravação, 3 câmeras diferentes. Aí eu perguntei assim: a câmera que fica nessa sala onde nós mostramos a arte, ela capta todo o movimento de trabalhadores. Até as 5h56 ela pegou, por exemplo, alguém se assustando com o movimento? Porque imagine, estamos trabalhando com explosivos, a gente faz alguma coisa, né? Acontece alguma coisa, você faz uma reação assim. E depois tem a explosão. A câmera poderia pegar. Aí a pessoa que assistiu essa imagem falou o seguinte: olha, não há nada diferente. Tá todo mundo seguindo aquela normalidade. Inclusive aquele momento de oração envolvendo o pastor, que era funcionário também. Tem aquele momento, eles fazem uma roda de oração, fazem uma oração, começa ali o trabalho e todo mundo seguindo o trabalho normalmente. Então não há nada visualmente falando, para quem assistiu essas imagens, que tenha chamado a atenção do tipo: o que aconteceu? Por que eu estou falando chamar a atenção? Porque uma explicação que foi dada pra gente é como é que esses produtos químicos poderiam simplesmente explodir. O atrito. Então o leigo, tá, gente? É leigo. Leigo as pessoas que estão trabalhando. Algum ingrediente ali do explosivo caiu no chão. Ou caiu ali com uma outra, bateu. As pessoas iriam reagir. A imagem não mostra essa reação das pessoas, esse imprevisto que poderia acontecer. Mas tudo isso é novo, tudo isso está começando agora. São muitas imagens que estão sendo visualizadas ainda, muitas entrevistas vão ser feitas. É bem provável que a polícia conte também com assessoria de especialistas em explosivos para ajudar isso. É gente do Exército Brasileiro que deve ser ouvido nessa investigação policial, porque mesmo os policiais, por mais conhecimento que eles tenham, eles também têm muitas perguntas ainda que eles não sabem fazer a pergunta e não tem nem a resposta ainda. Esse subsolo para matéria-prima dos explosivos, então foi por conta desse armazenamento no subsolo que aconteceu aquela cratera gigante. É ali que explodiu? Ali que explodiu, a profundidade tem aproximadamente ali 7 metros e aquela cena que a gente vê, isso me chamou a atenção nas imagens dos bombeiros. São os próprios bombeiros que estão escavando, né? E eu perguntei, pô, mas vocês estão escavando, vocês estão... A pergunta, né? Vocês estão atrapalhando a cena do crime? Falou, não, a gente está procurando vestígios. Então, assim, a explosão foi para baixo também. Então, lá embaixo, quanto mais a gente cavar, mais vestígio pode ter. E o vestígio sempre é importante para a polícia científica. Porque para a polícia científica é importante porque, assim, qualquer vestígio, qualquer objeto pode conter ali o material genético que a polícia científica tanto precisa para chegar no DNA e poder fazer a identificação de uma pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Naquela arte que você mostrou ali uma espécie de um explosivo de coloração vermelha na arte aqui. Isso. Aquilo tem um nome específico ali. Booster.
Quando você mostra a imagem das escavações, é possível ver alguns fragmentos vermelhos. Seriam esses boosters? Então, eu fiquei na dúvida se é o booster ou se é a bandeirola. A bandeirola que os bombeiros também colocam tem um vermelhinho. Ah, é isso aqui, entendi, ó. entendi. Na tela tá grandão. Que tamanho tem isso aqui? É pequeno. Varia desse tamanho aqui assim, até esse tamanho aqui. São 3 tamanhos que a Inex, aqui em Quatro Barras, fabricava. Isso era colocado... A gente vê muito isso, eu lembrei das coberturas que eu faço, na construção de estradas. Sim. A construção de estradas, você precisa... Vamos duplicar a estrada, precisa tirar uma rocha no meio do caminho. Os engenheiros vão lá, verificam uma fenda natural daquela serra. Põe esse booster lá, põe o tal do pavio, roda, fica à distância, aciona e explode. Que é um detonador eletrônico. É, que a gente chamava de dinamite, coisa e tal. Esse é o booster. E essa ilustração aqui... Essa é a ilustração que mostra bem essa ela situação. mostra... Volta a ilustração, se puder, por gentileza, dos carrinhos colocando os explosivos. Isso aqui é o que acontece na vida real. Aqui em cima está... aliás, aqui em cima onde vai ser construído e embaixo da superfície onde serão destruídas as rochas. É isso? E olha que curiosidade. Essa ilustração... até para confirmar essa essa tela, informação. fica melhor para o pessoal de casa. Obrigado. É que assim, o booster ele é usado para uma detonação controlada. Não é para explodir absolutamente tudo com força. Não, ele é considerado um explosivo pequeno para explodir aquilo que é necessário para aquela obra de engenharia. Aí no caso, por exemplo, se fosse um explosivo maior, essa é a demonstração do fabricante, poderia derrubar esses níveis todos diferentes que estão nessa arte. Mas não, a intenção é apenas abrir um pequeno buraco que essa ilustração está mostrando. Então isso é o booster. Seria correto a gente pensar então, que você falou em explosão controlada, onde os explosivos eram colocados. Eu imaginei aqui então que é colocado uma quantidade controlada para fragmentar essa rocha, para as máquinas conseguirem trabalhar. É isso? É isso aí, é perfeitamente isso. Ou seja, um trabalho essencial É. no país como o nosso, que tem grandes obras acontecendo na engenharia. Agora, o que sabe que me chamou mais atenção? O que foi? Que assim, isso aqui é um booster que é considerado, para quem trabalha com isso, um pequeno explosivo. E olha o estrago que fez. Meu Deus do céu. Essa fábrica, ela contém outros tipos de explosivos, maiores. Então, um ponto positivo que foi visto pelos bombeiros ali no local é esse. O sistema de planta dessa fábrica, que é determinado pelo Exército Brasileiro, funcionou. Porque se essa explosão se espalha para outros galpões, não ia sobrar nada de absolutamente nada. Meu Deus do Então céu. é para isso que foi construído as distâncias e as plantas de um local para o outro. Isso funcionou. Dá para fazer mais uma pergunta aí, diretor? Como é que a gente está de tempo aí? A minha pergunta é a seguinte: diante dessa tragédia, dessa fatalidade que vitimou essas pessoas, são 9 mortos, 9 famílias destruídas agora. Já é possível responder para essas pessoas como é que vai ser esse velório? Vai ser alguma coisa simbólica? Ou a Polícia Civil vai conseguir encontrar isso para colocar no... Como que vai ser isso aí? Assim, a partir de hoje, essa é a previsão. A Polícia Científica irá chegar e falar assim para as famílias: encontramos vestígios que apontam efetivamente que o fulano de tal estava no acidente e ele está morto. Todos nós sabemos, as famílias sabem que eles estão desaparecidos, portanto mortos estavam naquele local. Mas essa é uma burocracia absurda que é necessária. É preciso ter ali para ter o atestado de uma pessoa morta. Entendi. Isso é documento. Agora, você vai me perguntar, aquele luto que todos nós fazemos, nós cristãos principalmente, de ver o corpo, seguir aquele rito, isso dificilmente essas pessoas têm. Com a elaboração do luto dessas pessoas é uma coisa que vai ser muito complicado. Como está sendo também, Furlan, isso eu queria até falar mesmo, estava deixando passar. Rapaz, ontem eu vi um perito da Polícia Científica e um policial do Corpo de Bombeiros chorando, na saída, 5h30 da tarde, 5h30 da tarde. Triste, então assim, aí eu perguntei para esse policial da Polícia Científica, eu conversei mais tempo. Falei, o que aconteceu? Eu falei, rapaz, faz 30 anos que eu trabalho com isso. E assim, eu falei assim, mas o que está mais chamando a atenção do senhor? Eu falei assim, ele falou assim, quando eu fui escalado para fazer esse trabalho, eu imaginava que a gente fosse colocar na lona, a lona vermelha, a lona amarela, a lona verde, e ali a gente fosse mostrar para as pessoas o que é o corpo, o que poderia fazer parte. Nem isso a gente está conseguindo fazer.
Então, assim, são palavras fortes que ele acabou dizendo sobre vestígios, gente. São, coisas muito pequenininhas. Quase nada. Quase nada. Então, assim, é por isso que é necessário. Ontem, a polícia científica estava com aproximadamente 500 vestígios encontrados. E a gente naquela aflição, mas isso já não é o suficiente? A polícia científica fala, não sabemos o que é isso aí. Vai ter material genético ou não vai? Se é um pedacinho de dedo, se é um pedacinho de rosto, seria isso. Mas você está falando de pele, não tem pele. Ah, não existe pele. São ossos? Osso. Só osso? Osso. É isso. Nada. A explosão foi forte. Minúsculos. Demais. Nada. Pequenas coisas. E a questão da bomba lá, né? Como que é se preparar? Como que é preparar esse trabalho? Cara, você foi lá. Perfeito. É assim, as pessoas que trabalhavam lá não são químicos, tá, gente? Nós estamos falando de uma fábrica de explosivos. Então você tem um setor onde químicos, de fato, fazem a mistura. Tanto disso, tanto daquilo, aquela receitinha, para entregar o explosivo. Nessa parte onde aconteceu a explosão, esses trabalhadores, eles já recebiam tudo prontinho. A receita A com a receita B, misturando 30% da B com 10% da A, eu vou ter o ingrediente principal do booster. Cada booster Isso era líquido? Líquido. Apesar do TNT ser sólido, ele era apresentado como líquido. Então, assim, a matéria-prima sólida, mas na apresentação para o cliente, líquido. Alguma diluição acontece ali e é assim que era apresentado. Então, cada booster tem até 50 ml dessa mistura. Então, essas pessoas que trabalhavam lá não eram químicas, não ficavam fazendo esse cálculo. Não, pegava tudo pronto, misturava isso com aquilo, ia para a piscina, e a piscina mesmo, até a pessoa que viu essa imagem, ela mostra. É uma piscina onde a pessoa pega isso aqui e dela fica controlando a temperatura, baixando a temperatura desse booster para poder fazer a descarga e levar para um carrinho para longe dali. Vilches, obrigado pela reportagem. Valeu. Nossos sinceros sentimentos aos familiares dessas vítimas e também o nosso agradecimento à direção da INAX Brasil, que permitiu, né, que nós tivéssemos acesso a essas informações para poder responder essas perguntas para os telespectadores. Exato. E tem uma preocupação muito grande. Rapidinho, tá, japonês? As imagens, tá? A gente, desde o começo, nós estamos pedindo as imagens dessas câmeras. A polícia tem, vai contando, a Polícia Civil tem, a Polícia Científica tem, o Ministério Público do Trabalho pediu, o Ministério Público do Trabalho vai entrar nessa história também, e tem um quarto aqui que eu estou esquecendo, meu Deus do céu, acho que talvez a CESP. A empresa está fornecendo essas imagens hoje para esses institutos. E cada setor está recebendo uma identificação diferente, uma marca d'água nessa imagem diferente. Porque a empresa, ela quer preservar os seus funcionários. Então, conforme a marca d'água da imagem que aparecer na televisão A ou televisão B, a empresa vai saber quem vazou. Ótimo. E se alguém vazar, eles vão responsabilizar quem vazou e também quem publicou, em respeito aos funcionários da empresa. Isso excelente medida da direção da empresa. E o que a gente está achando interessante, e as famílias também, é que as pessoas não estão revoltadas com a empresa, não é? A primeira pergunta que eu fiz, conversando com as pessoas, vem cá, que hora que teu primo chega do trabalho? Não, ele entra às 6 horas. Mas ele é uma carga horária normal? Porque esse horário eu tenho sono. Por mais, eu tenho sono. Não é normal. Ele estava entrando para o trabalho esse horário, estava saindo do trabalho. Tem sobrecarga de trabalho? Ele era bem remunerado. Sabe essas questões para envolver a satisfação desse trabalhador no local de trabalho? Ninguém, absolutamente ninguém. E eu consegui conversar com 4 parentes de 9 vítimas, sem gravar entrevista. Conversei. Ninguém tinha isso aqui para falar da empresa. Ainda naquele local, no dia do atendimento, no dia da explosão, eles falavam, os caras até colocaram médico e psicólogos à nossa disposição. Olha só. Então estava todo mundo muito satisfeito com o atendimento dessa empresa. Eu não me lembro agora de cabeça o nome do diretor que foi entrevistado ali, mas deu para ver Daniel. A seriedade e também a preocupação dele, a empatia dele com as pessoas. Daniel Oliveira. Isso tem uma preocupação. Aí agora eu vou pedir até um pouco de licença para eventualmente familiares e amigos das vítimas estarem assistindo, para eu citar um assunto que pode parecer insensibilidade minha, mas serão os próximos passos dessa situação. Nós precisamos falar de indenização. Essa é uma multinacional que paga um seguro caríssimo para uma empresa de seguradora internacional para remunerar trabalhadores que forem vítimas
desse tipo de acidente. Cada país tem uma legislação trabalhista diferente. E a legislação trabalhista do Brasil é considerada uma das mais rígidas com relação a esse tipo de evento morte. Então, o passo que está sendo tratado agora é o seguinte: vamos consolar essas famílias, vamos dar todos os atendimentos à família, vamos tentar achar uma forma dessas famílias fazerem o luto delas, sem corpo. Mas já vai vir o assunto mais complicado, que é falar o seguinte: eu perdi o meu filho tinha 30 anos, tinha uma perspectiva de mais 30 anos de vida e o salário dele era esse. Como é que vai ser esse acerto? O que ele tem a receber? Então, essa é uma preocupação que todos estão tendo, e aí a gente entende também por que familiar nenhum está dando entrevista nesse momento, porque há uma recomendação da empresa a respeito disso, e há uma preocupação também o seguinte: quem fala demais dá bom dia a cavalo. É verdade. E daqui a pouco, eventualmente, essa questão de quem é a culpa disso pode influenciar no valor da indenização. A culpa foi do funcionário, a culpa foi da empresa, se é que essa resposta nós teremos. Mas isso tudo vai entrar em jogo quando nós formos falar de dinheiro, indenização. Vilches, é capítulo para a próxima reportagem. Muito obrigado pela sua presença aqui. Valeu, até a próxima. Olha, a gente daqui a pouco segue acompanhando outras informações importantes relacionadas a esse assunto.